Era o final da década de 2000 e estávamos eu e mais dois amigos sentados na porta da sala, esperando a troca de horários de professores, quando um deles, o sumido, virou e falou assim: cara, comecei a jogar um jogo muito legal, um tal de WoW. E na época eu não conhecia nada de WoW, nada de jogo RPG online, MMORPG. Ele começou a me falar das possibilidades. Falou: não, parece um RPG, só que online. E dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Tem uma infinidade gigante de coisas que você consegue fazer dentro do jogo, que pra época era mesmo. E isso me deixou muito empolgado, sabe? Eu fiquei muito hypado. Tanto é que a gente entrou pra sala quando o professor chegou e ficamos só conversando a respeito disso, nem prestamos atenção na aula. Cheguei em casa todo empolgado e fui baixar o jogo. Minha surpresa, 30 GB de jogo. Isso era coisa demais, pra época principalmente. Hoje 30 GB eu já acho muito, mas na época um jogo AAA era 6 GB, 8 GB no máximo. E o pior de tudo, na internet, na época era tipo essas de celular, você tinha um limite de banda que você podia usar. No meu caso era 25 GB, então eu não conseguia nem baixar o jogo. Liguei pro sumido, a gente arrumou um HD externo, ele copiou pra mim. Trouxe aqui pra casa, a gente instalou, ele me ajudou a configurar o servidor, porque sabe como é que é, né? Na época não tinha dinheiro, jogava pirata mesmo. Mas fazer o quê? Era menor, muito fácil. E comecei a jogar. Eu lembro que quando eu entrei no jogo, foi maravilhoso, sabe? Vocês podem me zoar, mas eu fiz um Blood Elf paladino. E apaixonado com o personagem, nem lembro como é que chama, mas eu adorava aquele personagem. Eu me sentia dentro do jogo. O único problema é que desde cedo eu já trabalhava. Então, quando eu entrava, o sumido já estava off, que ele entrava à tarde e eu entrava à noite, então a gente não jogava juntos. Isso fez com que eu tivesse que buildar meus personagens de uma forma mais genérica, para que eu conseguisse fazer um pouquinho de tudo, sabe? Quando eu ia jogar, eu tinha que healar, tancar e dar dano ao mesmo tempo. Até não conseguia direito nem fazer uma raid sozinho. Muitas vezes eu precisava de ajuda de outras pessoas. Eu tinha que ficar sentado na porta da raid esperando alguém chegar e pedir pra fazer junto. E eu vou espirrar. Não, não vou espirrar. Ou vou espirrar. Pera aí. Depois eu corto isso. Contra as missões do jogo, eu até que ia bem. Minha build era bem equilibrada, conseguia fazer de tudo um pouco e conseguia jogar sozinho. Porém, contra outros players, eu sempre era vítima de PK. Porque como eu tava sozinho, sempre juntava dois da aliança pra me dar umas porradas, me matava ali, meu corpo ficava no chão. Quando eu ressuscitava, eles vinham correndo e me matavam de novo e ficava nessa horas e horas. Aí, depois de um tempo, o tempo passa, a gente falou tanto desse jogo na escola que alguns outros amigos entraram. E a gente decidiu fazer uma guilda, foi até bem legal a princípio. Só que, como eu trabalhava desde sempre, quando eu entrava no jogo, muitas vezes meus colegas que tinham começado junto comigo um char novo, já estava 40, 50 níveis na minha frente. E isso era chato, no final das contas, que acabava que eu jogava sozinho, minhas missões eram muito mais fracas que as deles. Então não dava pra eu segui-los. E apesar de jogar com os amigos, acaba que eu só usava eles quando eu tava sendo vítima de PK, que aí eles estavam tudo level alto, eu chamava, vinha uns 2, 3, dava porrada nos caras e me salvava, a gente não tava batendo nos caras e o jogo continuava. Sim, isso, passado mais algum tempo, os meus amigos começaram a trabalhar também. E essa foi a melhor época do jogo, porque nessa época a gente combinou de só jogar juntos. Então a gente entrava na mesma hora, fazia as quests, fazia as raids, tudo junto, upava junto, fazia tudo junto no jogo. E foi a melhor fase de todas. Não tem nem comparação. Nessa fase, o jogo deixa de ser um jogo e se torna a sua família, sabe? Acaba que, por melhor que o jogo seja desfrutado sozinho, é sempre melhor com seus amigos em volta. Quando a gente jogava juntos, o jogo ele não acabava quando a gente desligava o computador. A gente chegava
na escola no outro dia de manhã e conversava sobre as coisas que a gente fez, a gente conversava sobre as coisas que a gente queria fazer, ficava trocando ideias a respeito de build, ficava conversando o que um podia fazer de share para combar com os outros e ficar com a guilda cada vez mais forte. Aí você deve estar se perguntando aí, o que esse cara aí de social, mais ou menos, tá falando aí sobre a adolescência dele, jogando World of Warcraft, em um vídeo que devia estar falando sobre os 41 de Ainz Al Ghul. Ora, meu caro mancebo, tem tudo a ver. Primeiro, tô de semi-social aqui, porque, de acordo com o tema, eu achei interessante vir direto do trabalho. Segundo, que a grande guilda de Ainz Al Ghul, ela é isso. Ela é um grupo de pessoas que se uniram para trabalhadores para poder jogar no seu tempo livre, para poder criar essa família. São pessoas que muitas vezes eram solitárias no mundo real e que dentro do jogo encontraram uma família. Encontraram pessoas que compartilhavam do mesmo interesse e que tinham a mesma disponibilidade de tempo, podiam jogar juntas e faziam tudo juntos. Se você parar para pensar, os dois requisitos para entrar para a guilda são ser um ser heteromorfo e ser um trabalhador fora da guilda. Por quê? Por causa de tudo que eu disse antes, por causa dessa sensação de pertencimento que gera quando todo mundo joga junto, que todo mundo se torna muito mais amigo. Por isso que Ainz tem todo aquele carinho por todos os 41 seres. E é por causa disso também que, infelizmente, a guilda foi se acabando aos poucos, porque sabe como é, né? Vai trabalhando, vai acabando o tempo, vai arrumando vida fora do jogo também, então vai acontecendo isso. E é em cima disso que começaremos o vídeo de hoje. Falaremos sobre os 41 seres supremos de Ainz Al Ghul, mas nesse vídeo específico, o primeiro da série, eu quero falar sobre o que deu origem à grande tumba não, né? O que deu origem à grande guilda de Ainz Al Ghul. O clã, criado por 9 integrantes, os 9 primeiros integrantes pioneiros, que se chamava Nines Al Ghul. Significa mais ou menos o propósito dos 9. E agora falaremos sobre isso. No começo de Yggdrasil, era moda fazer PK de seres heteromorfos. Seja porque ele era feio, seja porque para algumas classes, para você upar, você tinha que matar um certo número de seres heteromorfos. Então, isso que começou essa necessidade de só colocar monstros heteromorfos na guilda. Uma que era para protegê-los e outra que era para eles se sentirem mais parecidos um com o outro. Se você reparar no anime, em algum episódio, não lembro qual agora, mas aparece o Ainz sofrendo PK. Ainz não, né? Na época era Momonga. Quando chega o Totime, que é um excelente nome por sinal, e o salva, dando assim origem a toda a guilda. Mas a princípio não era uma guilda. Eu nem sei se podia usar esse termo no jogo, mas eles se definiam como um clã. Juntaram 9 pessoas que passavam pelas mesmas coisas, que trabalhavam, que eram seres heteromorfos, que se ligaram para ajudar um ao outro, para que conseguissem fazer as quests, e montaram esse clã chamado Nines Al Ghul. É difícil falar isso. Nines Al Ghul. Que nada mais era do que um momento que eles tinham, basicamente. Eles se juntavam para ajudar um ao outro a upar, ou para só colocar o assunto da semana em dia, até que mais tarde começaram a receber mais membros e com o tempo decidiram transformar a guilda. Aparentemente, quem deu início a isso tudo foi o Totime. Ele era aquele cara de armadura branca e ele era um dos melhores jogadores de Yggdrasil, tanto é que ele conseguiu o título de campeão mundial, que isso significa que ele dominou um dos mundos, que Yggdrasil, vocês não sabem, é a árvore dos mundos da mitologia nórdica. Então ela tem 9 mundos.
e um desses mundos foi dominado pelo Totemi. O Totemi, ele é uma pessoa muito justa, aparentemente. De acordo com a história, ele trabalha para o governo e é basicamente um policial. Na novela fica bem mais claro, mas o mundo em que eles vivem parece ser bem mais distorcido que o nosso, é uma distopia. E a polícia não tem tanto poder quanto deveria ter, ou o poder dela é distorcido também. Então, dá a entender que o Totemi ele entrou em Yggdrasil para poder ser realmente um cavaleiro da justiça. Ele é um ser heteromorfo, insetoide, imagino que ele seja parecido com a Intoma, e ele é muito fissurado em justiça. As preferências dele são esses... eu esqueci como é que chama, mas esse Power Ranger. Esqueci o nome... esqueci mesmo, foda-se. A preferência dele é esses negócios tipo Power Ranger dos anos 90, 2000. Então ele adora esse tipo de coisa. Pra você ter uma ideia, a capa dele é um item de cache que fica balançando mesmo sem vento, só pra ficar bonito. Ele tem alguns itens de cache também, ou são apenas dados que ele colocou na armadura. Lembrando que colocar dados inúteis na armadura deixa a armadura mais fraca, mas ele colocou porque ele gosta. Que quando ele cai não, né? Quando ele se ajoelha, faz aquele Super Hero Landing, sai faíscas por trás dele. E como mostrado no anime, ele também tem um item que aparece palavras gigantes atrás dele falando, tipo assim, a justiça chegou, quando ele aparece. De acordo, só me engano, com o web novel, ele tem uma vida perfeita fora do jogo, diferente do resto. Ele tem uma casa gigante, ou pelo menos linda. Ele se casou com a sua linda amiga de infância, teve uma filhazinha bonitinha também. Esse tipo de coisa de protagonista de anime. O Totemi, ele era o líder do clã Nines Aungol. Acontece que tem, dentre os 9 criadores, tem um que não se sabe quem é, que o Totemi, por estar nervoso na hora, os dois estarem nervosos, brigaram, discutiram e esse cara saiu do grupo. E isso deixou não só o Totemi, mas todo mundo do grupo bastante abalado. E o Totemi, pensando nisso, ele decidiu juntar todo mundo do clã, agora que o clã já era bem mais forte também, e sugeriu desfazer o clã e criar uma guilda. E por ele estar mais chateado, ele também decidiu deixar de ser o líder da guilda e passar essa obrigação, por assim dizer, para o Momonga. O Totemi provavelmente era o guerreiro mais forte na Zarik. Tanto é que o Momonga, em todo o tempo que eles tentaram fazer um PVP, nunca ganhou dele. Além disso, para se tornar um campeão mundial, o Totemi teve que ganhar um torneio. E nesse torneio, ganhando esse torneio, além do título de campeão mundial, ele ganhou um ataque, que é basicamente aquele core dimensional de 10º nível, só que ele ainda é superior a ele, que eu esqueci agora como é que ele chama, depois eu coloco aqui escrito em algum lugar. E a armadura branca dele também é um desses itens, que é tipo melhor armadura, ela tem a classe acima de divina, ou seja, só está abaixo de classe mundial. Quanto aos NPCs criados, o Totemi criou o Sebas. E, de acordo com a novel, as partes em branco na personalidade do NPC são meio que supridas pela personalidade do criador deles. E é por isso que o Sebas ele tem esse senso de justiça tão forte. Você vai ver que, apesar dele não ser bom, no sentido mais amplo da palavra, porque ele obedece a Ainz do jeito que ele pedir, ele é o mais justo de todos eles. Ele sempre quer fazer o bem. Se ele vê uma pessoa chorando, ele quer dar o lenço para a pessoa enxugar as lágrimas. Se ele vê alguém passando dificuldade,
ele vai querer ajudar essa pessoa passando dificuldade. E relacionado a isso, o Sebas também é um dos mais fortes de Nazarick. Ele é um dos poucos level 100 que tem, junto com os Guardiões. O segundo membro é o Momonga. Não vou me estender muito com ele, porque vocês estão cansados de saber. E depois, ele tem tanta informação que merece um vídeo só pra ele. O Momonga é um Overlord, que é um esqueleto e nas suas classes de trabalho ele foi aumentando até se tornar um Overlord. E usa aquelas roupas que vocês estão acostumados a ver. É um Spellcaster. E ele está desde os 9 primeiros. Aparentemente ele foi o primeiro a ser recrutado pelo Totemi. E foi escolhido para ser o líder de Ainz Al Ghul quando o Totemi decidiu deixar o cargo. Quanto aos personagens criados, nós temos a Torre de Pandora, que é um doppelganger, consegue se transformar em qualquer pessoa e consegue chegar até 80% da força da pessoa que ele se transforma. Da mesma forma como acontece com o Sebas, as lacunas de personalidade dele são substituídas pela personalidade do próprio Ainz. E por isso que o Ainz tem vergonha, porque quando ele olha pro ator de Pandora, em muita parte ele está se vendo. O terceiro dos 9 é o Nishikenhai. Depois eu escrevo aqui também, porque esses nomes é meio complicado de falar. Ele é um meio golem que é especializado em ninja. Ele é um ninja do grupo. Poucas pessoas viram o corpo dele por baixo da roupa de ninja, então ele sempre está furtivo, com roupas pretas. E ele se especializou especificamente, meio esquisito isso, sim, ele se especializou em assassinato. Igual o ladino do RPG, ele é um ninja que chega, dá porrada e mata. Dizem ter o maior DPS do grupo, porém ele tem a menor defesa. Como ele gosta disso, ele quer ser rápido, furtivo e certeiro. Ele chega, mata e sai. Se a luta se prolongar por muito tempo, ele não consegue fazer muita coisa. Ele possui 2 espadas, as quais eles usam para lutar, e foi o primeiro a descobrir a grande tumba de Nazarick. Naquela situação que eu comentei, em que o Totemi decide desfazer o clã, ele conta dessa descoberta dele, que descobriu essa tumba, e eles decidem invadi-la e transformar na guilda. Não tão rápido assim, mas foi basicamente isso. Quanto ao personagem criado por ele, é a Neberal Gama, que, de acordo com o que foi dito, ele não, a princípio pelo menos, ele não gastou muito detalhes com ela, e por isso que ela é mais simplesinha de todas elas. O quarto é o Ancient One, ou o Ancião. Não temos muitas informações sobre ele. Nunca apareceu imagem, nunca apareceu muitas falas. Na realidade tem uma fala só dele, incentivando com que a guilda recém-formada se junte e vá conquistar Nazarick. Não tem muito o que falar dele mesmo. Só que ele existiu e ele é um dos 9 primeiros. O quinto é o Wish Tree. Basicamente 3 desejos. E é outro, também não tem muito o que falar dele. Realmente não tem, acho que nada pra falar dele. Eu sei que tá ficando chato, mas o sexto também não tem muito o que falar. É o Flatfoot. Ele é um membro também heteromorfo, que não tem imagem, não tem muita coisa. A única coisa que a gente sabe é que ele votou no Momonga para ser o líder da guilda, porque ele acha que o Momonga é durão por conseguir se impor com a Bukubuku Shagama, e que o Perolontino, o Totemi, salvo engano, acha que ele é homossexual por causa do nome da arma dele. Que não tem muita coisa a ver também, mas é uma curiosidade.
O sétimo é o Amamo Mahitotsu. Vou escrever aqui de novo porque é bem complicado. Ele é um... não sei o que ele é, mas ele parece um caranguejão gigante. E em Yggdrasil... desculpa. Em Yggdrasil tem uma coisa que era chamada de, tipo assim, build dos sonhos. É quando a pessoa ela não está interessada em fazer a build mais forte, mas sim fazer a build que ela gostaria num roleplay. E esse cara, que eu não vou repetir o nome dele, foi muito difícil falar na primeira vez, ele seguiu por esse caminho. Muitos clãs e guildas não gostam de ter esse tipo de pessoa, mas os 9 primeiros eles não se importavam com esse tipo de coisa, nem a Exalgu também pelo jeito se importava. E ele decidiu gastar seus pontos como ferreiro e artesão. Então ele era o artesão da guilda. Quando eles foram conquistar Nazarick, ele ficou de fora vigiando, por causa que ele não tem muitas habilidades de combate. Mas em compensação, as habilidades de artesanato dele ajudaram a construir a grande tumba, como a gente conhece hoje. Ele, o que a gente pode falar dele é só que ele construiu um anel que ele deu para o Ainz. E quanto aos monstros criados por ele, os NPCs no caso, não fica claro se foi criado por ele ou se ele é só um aprendiz desse cara, que eu falei um nome que realmente é muito difícil falar. Mas o grande chefe ferreiro da guilda de Nazarick pode ter sido criado por ele. Agora, coloca aí um alerta de spoiler. Na última novel, eles lançaram uma coisa chamada Power Suit, que é uma armadura gigante, tipo um Megazord que sai voando e atirando nas coisas. Ele serve como se fosse um upgrade, que, querendo ou não, esses jogos de MMORPG, eles são muito interessantes depois que você atinge o último nível. Tipo, o caminho até lá, tanto faz. O interessante mesmo o jogo é outro jogo quando você atinge o último nível. E esse Power Suit ele serve basicamente para isso, ele serve para aumentar o nível do jogador, para que ele consiga lutar com jogadores mais fortes. E esse cara, ele comprou um ou dois Power Suits, porque ele achou que ele conseguiria jogar de igual para igual com os outros jogadores da guilda, sem precisar perder os pontos de ferreiro e de artesão dele. Só que após comprar, isso é um item de cash, né? E após comprar isso, ele teve uma luta com o Perolantino e perdeu feio para ele, e deixou aposentado esses Power Suits no tesouro da guilda. O oitavo membro é o guerreiro Takezimazuchi. Sei lá, acostumem-se com eu escrevendo o nome aqui na frente, ó, que é o que vai ter. É realmente muito difícil falar esses nomes. Ele é um Nephilim, guerreiro, obviamente. Nephilim, pra quem não sabe, ou é um filho de demônio com anjo, ou é um filho de humano com um anjo caído. Isso varia da mitologia que você vai usar. Mas é um ser mais infernal, no final das contas. Esse guerreiro aí, que eu também não vou falar o nome dele, que é muito difícil, só de guerreiro de agora pra frente, ele tinha como principal rival o Totemi. E ele ficava fazendo armas para enfrentar o Totemi e mais cedo ou mais tarde conseguir ganhar dele. Acontece que o Totemi saiu do jogo, talvez por ter ganhado filhos e se casado, que é justo. E pouco após disso, o guerreiro perdeu o interesse no jogo e parou de jogar, deixando a sua arma mais forte para o Coquiltos, que é o NPC criado por ele, que tem todo esse estigma de guerreiro, que pois do mesmo jeito que o Totemi, o guerreiro ele também era fascinado com super-heróis e justiça. E isso você vê estampado no Coquiltos, que também tem todo esse senso de honra. A arma última que ele criou, que é incompleta ainda, mas é a mais forte, é a lâmina matadora do Imperador Deus, a lâmina matadora
do Imperador, Deus. Deixa eu confirmar aqui, porque é meio complicado mesmo. A lâmina do Imperador Matador de Deus, que foi a que ele deixou com o Kokiltos. Era uma katana, justo para um guerreiro do tipo dele. De acordo com a novel, ele tinha o ataque mais poderoso do jogo. Não que ele tinha mais ataques do jogo, mas o ataque específico mais poderoso do jogo, não, né, da guilda, era dele. E uma curiosidade interessante a respeito dele é que o nome da guilda Ain Al Ghul é uma sugestão dele e do Ponito Moe. E quanto ao nono participante, não tem muito também a respeito dele não. Só dizem, não temos nome, só dizem que ele saiu da guilda por uma briga que ele teve com o Totmi, que de acordo com o Momonga, não teria existido se no começo da discussão eles tivessem moderado um pouco. E ele é basicamente o responsável pela criação de tudo, porque por causa da saída desse player, que desistiu até mesmo de jogar, que o Totmi ficou arrependido e decidiu criar a guilda. Então galera, o vídeo foi esse aí, ele ficou bem longo para fazer, não sei quanto tempo vai dar de edição, precisei de ler muita coisa, então por favor deixa o joinha aí, se tiver pelo menos 250 likes, eu faço a segunda parte com os outros. E se vocês tiverem curiosidade de saber mais informações a respeito de um player específico, eu faço. Como eu estou falando de muitos de uma vez, fica meio maçante eu entrar em cada detalhezinho de um, trazer citações, trazer frases da novel para completar a história, para deixar mais claro. Mas o que eu estou trazendo agora é só um apanhado geral de todos eles e dos NPCs que fizeram, como foi sugestão desse cara aqui, ó. Vou deixar aqui, depois vocês olhem direitinho quem é, que eu também não lembro o nome dele. Então é isso aí, deixa o like, compartilha. Eu esqueci de me apresentar? Acho que sim. Eu sou o Brown e esse é o Concha Marrom.